Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por essa oportunidade que Deus nos concede de acordar com vida, saúde, para vivermos mais um dia para Ele, com Ele, para a glória do nome dEle. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor, e nós vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus nos entrega com amor. Acabamos de acordar com vida e saúde para viver mais um dia para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tudo é dele, tudo por ele, tudo para a glória do nome dele. Acabamos de acordar e agora já vamos estar nos alimentando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos alimentando de um pão quentinho que próprio Deus preparou para nós, está nos entregando com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E nós vamos estar meditando hoje em Hebreus, capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 7, a palavra do Senhor fala assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui esse conselho, aleluia, em Hebreus, deixado no livro de Hebreus para nós. O autor do livro de Hebreus, ele é desconhecido. Não se sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Mas nós cremos e sabemos que é uma pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o autor, em Hebreus, ele nos deixa aqui no capítulo 13, versículo 7, ele nos deixa aqui para que nós venhamos lembrar e não esquecer. Nós não venhamos esquecer. E nós vamos estar lembrando dos vossos guias. Aleluia. Os quais vos pregaram a palavra de Deus. Que eu não venha esquecer. Aleluia, daquela mulher, aleluia, que foi até a minha casa, pregar para mim a palavra do Senhor, falar para mim de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que eu não venha me esquecer e que você também não venha se esquecer daquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que foi até a sua casa, ou que foi até a você, ou que você se encontrou, que o Espírito Santo de Deus marcou o encontro com vocês. E assim, essa mulher cheia de Deus, essa mulher de fé, esse homem cheio de Deus, esse homem de fé, aleluia, usado pelo Espírito Santo de Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, pregou a palavra de Deus para você. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo, o verbo vivo. Falou do amor de Deus para você, aleluia, que é Jesus Cristo. Falou da salvação para você, que é Jesus Cristo. Pregou a palavra de Deus para você, que você venha lembrar dessa pessoa, que você não venha esquecer. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Aleluia. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aleluia, glória a Deus. E considera atentamente o fim da sua vida. O autor aqui em Hebreus, ele deixa aqui, aleluia, para que nós venhamos nos lembrar dessas pessoas e não esquecer.
do nosso pai na fé, da nossa mãe na fé. E que nós vamos estar imitando a fé deles. Aleluia. Eles morreram, muitos morreram. Morreram firmes em Cristo Jesus. Não se desviaram. Não disseram não para Jesus. Não negaram Jesus Cristo. Passaram por tantas coisas, enfrentaram tantas coisas e estão firmes em Cristo Jesus. Morreram em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo ontem, para mim, para você, nós adoramos Jesus ontem, eu adorei Jesus ontem. Aleluia. Eu servi Jesus ontem e eu vou servir Jesus hoje. Aleluia. E eu vou adorar Jesus hoje. Aleluia. E vou também para todo sempre, todos os dias da minha vida. Aleluia. Vou estar adorando e servindo o meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deixando esse legado, aleluia, esse legado, aleluia, para aqueles o qual o Senhor, através da misericórdia, porque a misericórdia de Deus é que me alcançou. E a misericórdia de Deus é que me ajuda e que me sustenta na presença dele. É o Espírito Santo de Deus que me ajuda e me sustenta na presença do Senhor. Aleluia. E aqueles o qual o Senhor tem me dado o privilégio de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, e essas pessoas têm se convertido a Cristo. Aleluia. Eles venham espelhar, aleluia, em mim, para a glória de Deus, e querer me imitar. Imitar a forma que eu adoro, a forma que eu louvo o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Imitar a minha fé em Cristo Jesus. Por isso vou servir Jesus ontem, adorei Jesus ontem, mesmo chorando, mesmo gemendo. Aleluia! Na tristeza, na alegria, adorei Jesus ontem, servi Jesus ontem. Aleluia! Animada, desanimada, adorei Jesus ontem, servi Jesus ontem. Hoje vou adorar Jesus, vou servir Jesus. Aleluia! E para todo sempre. Aleluia! Enquanto o Senhor me permitir estar aqui. Aleluia, nessa terra, vivendo, respirando, vou adorar a Jesus todos os dias. Servir a Jesus todos os dias. Ser exemplo. Ser exemplo, aleluia, para aqueles que têm olhado para mim, aleluia, têm me visto pregar, têm me visto falar do amor de Deus. Eles venham querer imitar a minha fé em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui em Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo dizendo para a carta, Paulo escrevendo aqui essa carta, 1 Coríntios, deixando para a igreja que estava em Coríntios, para a igreja de Cristo, para a igreja de Deus que estava em Coríntios, para o povo de Deus que estava em Coríntios, dizendo para ele, olha, seja meus imitadores, me imite, aleluia, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então eu quero ser imitadora de Cristo. Me ajuda, Espírito Santo, a imitar Jesus Cristo. Assim eu não erro. Querer andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, ter o caráter de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ter o caráter de Cristo.
Jesus vivia em constante oração, em diálogo com o Pai. Aleluia. Jesus servia o Pai aqui na terra com amor. Jesus foi humilhado. Aleluia, glória a Deus. Ser imitadores de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Paulo era imitador de Cristo, ele imitava Cristo. E por isso, então, ele convida aqui a igreja em Coríntios a imitar ele. Ele era o guia aqui da igreja em Coríntios, do povo de Deus que estava servindo o Senhor em Coríntios. Ele era, aleluia, o guia. Aleluia, glória a Deus. E ele imitava Cristo. Nós, aleluia, pela misericórdia de Deus, que somos aqui guias porque estamos pregando a palavra de Deus. Estamos falando do amor de Deus. Estamos falando da salvação que só há em Jesus Cristo. Somos guias de muitos para a glória de Deus. Aleluia. Nós devemos imitar Cristo primeiro. Vamos imitar Cristo, querer fazer como Cristo. Aleluia. Andar com Cristo Jesus, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele era guiado pelo seu Pai. Jesus Cristo era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, imitando Jesus Cristo. E assim, aleluia, aqueles que nos ouvem, aqueles que olham para nós, porque nós somos observados, aleluia, eles vão então nos imitar atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eles vão imitar a minha fé, a fé que eu tenho, a fé que você tem. Nós somos exemplos, temos que dar exemplo. E o maior exemplo, aleluia, é estar imitando Cristo. Assim nós não erramos. Se nós não andarmos com Jesus, se nós não imitarmos Jesus, nós vamos errar. E vamos levar outros também a estar errando. Aleluia. E ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, diz a palavra do Senhor. Ai, vai se ver com Deus. Por isso é uma responsabilidade muito grande. E através do maná do céu, do pão quentinho, o Senhor nos leva, nós guias, aleluia, glória a Deus, a sermos imitadores de Cristo, como Paulo foi. E assim, a igreja de Cristo, o povo de Deus, olhando para a nossa fé, aleluia, vai passar a imitar a nossa fé e também não vai errar, porque a nossa fé primeiro está ligado na fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor por esta palavra. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.